Hoje nós vamos falar sobre macaco velho não mete a mão em cumbuca. Eu gosto muito disso. Salve, salve, Paulinho. Salve, salve. Coisa boa. Macaco velho não mete a mão em cumbuca. O Henrique Margon, meu primo, chegou lá. Né, Henrique? Coisa boa. Pessoal lá de Catalão, coisa boa. Gente querida, macaco velho não mete a mão em cumbuca, esse é o tema de hoje e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vocês lembram que o Leandro Mancebo entrou? Essa é a nossa quinta live dessa série, né? Nós falamos sobre verdades e mentiras, coisas que me interessam. A Nália, minha querida Nália e meu querido Riso, lá de Manaus, meus cunhados entraram, que coisa boa, e amigo do peito. Lembra, nós falamos, agora sim, já deu os minutos regulamentares, vamos começar a traçar o contexto desse tema. Macaco velho não mete a mão em cumbuca. Nessa série nós estamos falando sobre os ditados populares e as suas aplicações na inteligência relacional. Verdades e mentiras, o que me interessa, foi o primeiro dessa série. Depois nós falamos, não sei se vou acertar a ordem, depois nós falamos de gato escaldado tem medo de água fria, depois nós falamos de santo de casa não faz milagres. Na semana passada a gente falou de tanto pensar morreu um burro, onde a gente falou sobre a teoria do resultado, e hoje nós estamos falando sobre macaco velho não mete a mão em cumbuca, que é o quinto episódio dessa temporada. Casa de Ferreiro e Espeta de Pau, essa nós vamos falar sobre ela na próxima. Patrícia Cunha está me perguntando se estão todas gravadas. Estão. Vocês podem entrar lá no YouTube, no meu canal, Homero Reis, e estão todas essas lives gravadas de todas as temporadas, tá? Então podem assistir, divulgar, avisar para os amigos, tá. Isso aí tá para consumo de todos nós, né? Esses tempos atrás, a questão de 1 ou 2 meses, alguém me disse: de onde você tira as inspirações para poder fazer as suas lives? Eu digo, as inspirações eu tiro da minha angústia mesmo. Eu estou fazendo essas lives, muitas vezes eu faço essas lives para mim mesmo, né? Para eu mesmo, né? Para eu poder refletir sobre as coisas que estão me incomodando na cabeça. Macaco velho não mete a mão em cumbuca. Deixa eu contar a historinha para vocês. Conta-se que conta-se que uma tribo africana descobriu um jeito de pegar os macacos muito interessante. Eles pegavam a cumbuca. Cumbuca, vocês sabem, né? É como se fosse, eu não tenho uma cumbuca aqui, mas eu vou achar uma cumbuca. A cumbuca é o seguinte, é um pote, é como se fosse um pote com a boca estreita. Você pode enfiar a mão na cumbuca, mas se você fecha a mão, a sua mão não sai. Então, o que essa tribo descobriu? Ela descobriu o seguinte: coloca uma banana dentro da cumbuca e o macaco mete a mão lá dentro, ele pega a banana, né? E na hora que ele vai tirar, a mão dele não sai, porque ele está com o braço, a mão fechada. O Paulinho está dando a ideia de cuia. É isso mesmo, é aquela fruta, né? Que se faz a cuia, que parece que o nome da fruta é cabaça. Eu me lembro disso lá na fazenda, tinha muita cabaça, que o pessoal também chamava de cumbuca, né? Cabaça, cumbuca, cuia, essas coisas todas. A ideia é sempre essa, né? Eles pegavam a cabaça, ou a cumbuca, ou a cuia, e colocavam numa árvore, e colocavam lá dentro comida, banana, sei lá eu. O macaco enfiava a mão lá dentro, pegava a banana, na hora que ele fechava a mão,
né, ele não conseguia tirar tirar a mão da cumbuca e ficava preso ali, porque ele não soltava não soltava a comida, não soltava a banana. E aí ele se tornava uma presa fácil, eles iam lá e capturavam o macaco. Essa é a história. Agora, o ditado diz uma coisa muito bacana. Ele diz assim, ó, macaco velho não mete a mão em cumbuca. Isso dá duas ideias pra gente sobre relacionamentos. A primeira, inicialmente, a primeira ideia é o seguinte: um macaco velho meteu a mão na cumbuca, pegou a banana, ficou preso lá dentro e por uma questão qualquer, por uma luta qualquer, por uma situação qualquer, ele largou a banana e conseguiu se safar dessa armadilha. E aí ele aprendeu e diz: eu não meto a mão nesse troço nunca mais na minha vida. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é o seguinte: o macaco viu outros macacos ficando preso, enfiando a mão dentro daquele troço e ficando preso e sendo facilmente capturados. Ele diz: olha, eu não sei o que acontece, mas eu não vou meter a mão dentro dessa porcaria não, que eu vou ficar preso lá. Então aqui nós temos uma teoria do erro e da aprendizagem, que é uma teoria muito interessante. Então esse é o primeiro aspecto que macaco velho não mete a mão em cumbuca. Esse é o primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês. Didaticamente falando, esse aspecto sugere uma pergunta. O que é que você faz com os erros que você descobre que cometeu? E vocês perceberam a pegadinha aí, né? O que é que você faz com o erro que você descobre que cometeu? Porque muitas vezes na nossa vida nós vivemos numa transparência tão grande que a gente não consegue perceber os erros que estamos cometendo. E como a gente não consegue perceber os erros que a gente está cometendo, aquilo nunca vira experiência. Aquilo nunca vira experiência. Então veja, a experiência é quando eu processo um determinado tipo de evento e aquilo é revertido num conceito com o qual eu passo a ser guiado para não cometer aquele erro mais, né? A minha esposa querida Lianinha entrou e estamos então conversando. A gente já tem conversado sobre isso, mas é sempre bom ter o apoio dela aqui por perto, né? Legal, então veja, a pergunta que está colocado aí, a Cris diz uma coisa interessante: infelizmente quando não consigo desfazer a burrada, tento retratar. É isso mesmo, é isso mesmo. Quando é possível, né? Quando é possível que a gente se retrate, quando é possível que a gente faça alguma coisa, isso é bem interessante. Mas vamos lá, olha só, a pergunta é: o que você faz com os erros que você descobre que comete? E aí tem dois resultados interessantes. O primeiro é quando eu descubro que efetivamente foi um erro, e ao descobrir que foi um erro, eu tento aprender com aquilo, e a partir daquele momento eu não mais cometo aquele erro. Aí, ou seja, eu não meto mais a mão em cumbuca. Agora, a outra situação é quando eu meto a mão em cumbuca, tenho um problema danado, por uma razão qualquer eu consigo tirar a mão da cumbuca, descubro que aquilo é uma armadilha, e aí mas mesmo assim eu meto a mão na cumbuca de novo, vejo o problema de novo, e aí nós temos um processo de conexão entre aprendizagem e a mudança de comportamento que a aprendizagem requer. Então, se a primeira pergunta que eu fiz para vocês foi o que é que você faz com os erros que você percebe que cometeu, a segunda pergunta é: quão capaz você é de transformar em comportamentos alterados o conceito e a aprendizagem que você teve da experiência anterior. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Eu conheço muita gente que se endivida, de repente faz uma consultoria financeira, recebe orientações, descobre aquele processo, vende alguma coisa, etc., paga suas dívidas, mas não é capaz de alterar o seu comportamento e logo em seguida, alguns meses depois, está endividado de novo e a vida se repete, e às vezes isso passa a ser um eixo condutor, um fio lógico que conduz a pessoa a vida inteira.
algumas pessoas me dizem assim, ah não, mas isso de repente passa a ser um problema psíquico da pessoa, um problema emocional, um problema de compensação. Pode ser tudo isso. Mas repare, o processo de vida nos ensina de que a gente não tem tempo para cometer todos os erros. Por isso eu preciso aprender com os erros que cometo, mas fundamentalmente observando os erros que outras pessoas cometem, para extrair daí aprendizagens com os quais eu vou orientar a minha vida. Então, como eu não tenho tempo para cometer todos os erros, eu preciso começar a aprender com os outros macacos a não meter a mão em cumbuca. Então, veja, eu tinha um amigo... tenho um amigo que se separou da sua esposa, e ele elencou as razões, numa conversa que nós tivemos uma vez, ele elencou as razões pelas quais ele tinha se separado daquela pessoa, daquela sua esposa. E passou-se um tempo, ele acabou encontrando uma outra pessoa e afinando-se com ela, etc, etc, etc. E aí passou um tempo relativamente pequeno, ele veio conversar comigo novamente sobre isso, e ele começou a relatar aquilo que incomodava nessa segunda esposa que ele estava tendo. E eu estava com o prontuário dele na mão e mostrei para ele o seguinte, eu falei, você já percebeu que você está reclamando desta segunda pessoa das mesmas coisas que você reclamava da primeira? Quer dizer, e aí nós temos um problema, quer dizer, ou eu não aprendi a escolher, ou eu não aprendi a enfrentar aquilo que me incomoda como forma de gerar competência para que aquelas coisas possam não incomodar mais. Então veja, nós vivemos num mundo onde as diferenças são muito mais comuns do que as igualdades. Por isso a diferença, você que está aí comigo, você é diferente de mim, pensa diferente de mim, raciocina diferente de mim, e muitas vezes a sua forma de ser, pensar, agir e reagir não é a forma de ser, pensar, agir e reagir que eu faria, que eu tomaria. Portanto, isso me incomoda. A pergunta que eu faço é, como é que eu lido com esse incômodo dessa cumbuca? Como é que eu lido com isso? Como é que eu estabeleço essa relação de aprendizagem? Por isso, o macaco velho que mete a mão em cumbuca, que não mete a mão em cumbuca, ele aprendeu. Ele aprendeu com os outros macacos de que aquilo não deve ser feito. E ele, embora seja tentado a meter a mão na cumbuca, ele sabe que aquilo é um buraco complicado. E aí ele, por mais vontade que ele tenha, ele consegue se administrar ao ponto de dizer, olha, isso é um perigo, eu não vou meter minha mão aí. Então esse é o primeiro aspecto que a gente discute quando a gente fala de macaco velho não mete a mão em cumbuca. Veja, não é que ele não tenha vontade de meter a mão em cumbuca, ele só sabe que não deve, e ele é disciplinarmente estabelecido para não fazer essa bobagem de novo. Agora, o outro aspecto que a gente precisa entender na história da cumbuca, vocês já se lembram, né? O macaco enfia a mão na cumbuca, pega a banana e com a mão fechada, ele não consegue tirar a mão mais de dentro da cumbuca. E aí o bicho pega. Muitas vezes nós nos tornamos presas fáceis das coisas que nos acontecem, porque nós não somos capazes de abrir mão, muitas vezes, daquelas coisas que são patológicas, daquelas coisas que estão nos prejudicando. Muitas vezes nós carregamos durante a vida, na nossa bagagem emocional, na nossa bagagem relacional, na nossa bagagem existencial, a gente carrega um bando de coisas que a gente não quer mais abrir mão disso. E aquilo passa a ser um lixo que eu mantenho dentro da minha vida. Eu mantenho dentro da minha casa, eu mantenho dentro da minha gaveta, eu mantenho um bando de coisas dentro do meu carro, dentro do meu coração, dentro da minha mente. Eu mantenho um bando de coisas que já não me servem mais. E o fato de eu não ser capaz de abrir mão destas coisas que me estão se tornando nocivas, isso faz com que eu me torne presa fácil de qualquer outra pessoa. Então, olha só que maluquice isso, né? Eu me torno presa fácil porque eu não sou capaz de abrir mão. Recentemente eu conversava com uma pessoa sobre isso, né? Sobre a simplicidade da vida.
Se você pensar nesse processo de nos tornarmos presas fáceis, nós passamos a ser presas de marketing, nós passamos a ser presas de propagandas, nós passamos a ser presas de ilusões, nós passamos a ser presas fáceis de uma série de cumbucas que nos cercam todos os dias, porque elas manipulam essa nossa vaidade, essa nossa dificuldade de abrir mão de coisas que estão sendo nocivas a nós. E eu diria para vocês o seguinte, uma das coisas mais nocivas que nós carregamos na nossa vida é a nossa pretensa ilusão de importância, é a nossa prepotência, é a nossa, o nosso senso de que somos excessivamente importantes, e isso cria em nós uma necessidade de sustentar determinados parâmetros de imagem, nos quais nós nos tornamos presa fácil de tudo e de qualquer coisa. Basta que alguém me elogie que eu quebro a asa, né? Que eu fico todo dengozinho. Basta que alguém toque naquele ponto da minha vaidade, né? Na academia a gente vê muito isso, né? A briga dos egos portentosos, né? A discussão de quem dá a última palavra sobre qualquer coisa. E aí eu acabo me tornando presa fácil. E é por isso que eu gosto de entender o seguinte conceito. Quando você estiver diante de duas coisas, escolha sempre a mais simples. Portanto, a simplicidade na vida, a simplicidade no raciocínio, a simplicidade na emoção, a simplicidade nos relacionamentos, a franqueza, a transparência, a liberdade, estas coisas fazem com que eu não meta mais a mão naquela cumbuca. Então a pergunta que eu lhe fiz inicialmente é: o que é que você faz com os erros que você percebe que cometeu? E a segunda pergunta que eu estou fazendo agora é: do que você não consegue abrir mão? Porque se você identificar aquilo que você não consegue abrir mão, você vai certamente identificar aquilo com que você não consegue, aquilo do qual você se torna presa fácil. Então eu preciso começar a entender que a vida é substantivamente simples. E muitas vezes nós estamos agregados a um conjunto de coisas que são complicadíssimas no nosso relacionamento, e elas se tornam complicadas porque nós julgamos que precisamos de todas aquelas coisas. E aí tem uma música do Lenine que completa esse raciocínio, né? Você coloca 1 milhão de pessoas na sua frente, 1 milhão de reais na sua frente, e se pergunta quem é dono de quem. Quer dizer, quem manda em quem? Você de repente tem um dinheirão na sua frente, quem manda em quem? Né? Por exemplo, as pessoas colocam você numa posição e dizem que aquela coisa, né? E criam em torno de você um conjunto de verdades que são feitas exclusivamente para te convencer de que você é coisas que você não é. Não. E depois aquelas coisas podem ser negociadas com você e você se torna frágil. Deixa eu contar uma experiência que eu tive com isso para vocês. Isso há muitos anos atrás. Isso deve ter pelo menos uns 15 anos. Eu fui convidado por um amigo muito querido para fazer parte de um evento que ele ia fazer aqui em Brasília, para mais ou menos 2.000 pessoas. Eu ia fazer uma palestra de abertura desse evento, e logo depois de mim, quem faria a palestra era o Roberto Justus, né? E foi um negócio interessante, porque o Roberto Justus naquela época estava em alta, estava naquela coisa toda, e eu fui chamado para fazer a palestra de abertura do evento. Então primeiro era eu, depois era o Roberto Justus. E eu fui, na hora que eu comecei a fazer minha palestra, o auditório estava lotando, e aí eu fiz a palestra, e foi uma palestra muito gostosa, muito bacana, tinha lá cerca de 2.000 pessoas, etc, etc, etc. E logo em seguida eu terminei a minha palestra, o Roberto Justus fez a palestra dele, etc, 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 etc. Na semana seguinte, uma pessoa me chamou e disse assim: Homero, agora você vai bombar, porque você agora estava junto com o Roberto Justus, isso vai se espalhar por todos os seus clientes e você vai ser chamado, O que eu disse para ele foi o seguinte: olha, o que aconteceu aí foi um ponto fora da minha curva.
Eu tive uma experiência que elevou o meu ponto para fora da curva, mas o problema não é ter um pico fora da curva, o problema é manter esse pico lá em cima. Isso com certeza ao longo da vida vai cair, como de fato caiu. Eu tive um pequeno ganho, obviamente, eu tive um pequeno ganho porque houve uma exposição, isso foi tão bacana que eu voltei a esse evento mais umas 3 ou 4 vezes, houve ganho na minha vida profissional, certamente, mas esse ganho não chegou nunca perto dos picos que apareceram nesses momentos destas palestras. Então, veja, o que eu preciso compreender é que há uma diferença entre fama e consistência, há uma diferença entre ser criança e ser infantil, há uma diferença entre ser ingênuo e ser inocente, e eu preciso construir a minha vida em cima daquelas coisas que têm sustentação, que são capazes de me dar sustentabilidade, que são capazes de me dar qualidade de vida, que me dá uma coerência de vida, e eu não posso viver na fantasia das ilusões de que eu sou a última Coca-Cola gelada do verão e de que sem eu o mundo vai se horrorizar. Aliás, tem uma cena muito interessante, né? Na vida de Moshe Dayan e a Golda Meir teve uma experiência com Moshe Dayan muito interessante que diz respeito a isso. Eles fizeram uma operação numa guerra qualquer lá naquele momento de terminada aquela batalha, aquele enfrentamento com os seus opositores, eles se reuniram na sala de guerra e o Moshe Dayan começou a dizer, olha... isso foi isso, isso foi aquilo, isso foi aquilo outro, querendo minimizar um pouco a sua posição. E aí a Golda Meir diz para ele o seguinte: Moshe, não seja tão humilde assim. Você não é tão importante como você julga. Olha que lição interessante a Golda Meir dá para Moshe Dayan nesse momento. Ele está dizendo o seguinte: olha, você fez o que fez, obteve o resultado que obteve, reconheça isso, não jogue sobre si uma vaidade em decorrência de algo que foi fruto desse trabalho coletivo que nós estamos fazendo. Então veja, muitas vezes o Paulinho está colocando a coisa dos títulos acadêmicos e conhecimento, e é fato. Quer dizer, muitas vezes eu me estribo muito mais na minha titularidade, eu me estribo muito mais numa série de coisas do que na experiência existencial, na experiência real que me dá sustentação de vida. E aí eu me torno presa fácil desse processo de meter a mão numa determinada cumbuca. Então, olha só que coisa legal. A gente precisa começar a compreender, então, como é que eu trato os meus erros. Como é que eu olho para eles e, objetivamente, começo a construir um processo de aprendizagem que me torne uma pessoa melhor. Porque só existe uma forma de eu mudar o mundo. É mudando a minha percepção desse mundo. Porque não importa a quantidade de títulos que você tem, não importa a quantidade de conhecimentos que você tem, não importa a quantidade o volume de informações que você tem. Se isso não for capaz de transformar a sua vida em qualidade de vida pessoal e relacional, que tenha impacto nas suas relações com as pessoas e no mundo que você cerca, que lhe cerca, você está perdendo uma excelente oportunidade de fazer diferença no mundo. Então, repare, macaco velho não mete a mão em cumbuca porque ele descobriu que ele não vai se tornar presa fácil das coisas. Ou seja, ele olhou para o macaco e disse: eu não quero essa situação para mim, por isso este objeto chamado cumbuca não verá minha mão dentro dela. Então,
são três as perguntas importantes para a gente responder, né? A primeira é esta: como é que eu trato os erros que cometo, as falhas que cometo? Como é que eu trato isso no sentido de adquirir conhecimento a partir dessa experiência e transformá-la em mudança de comportamento que beneficie a mim, beneficie as pessoas que estão ao meu redor, que beneficie o mundo e torne o mundo melhor? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que é que eu não consigo abrir mão? Eu não consigo abrir mão da minha vaidade, eu não consigo abrir mão da minha prepotência, eu não consigo abrir mão da minha, abre aspas, importância. E olha só, e nessa segunda questão tem um exemplo maravilhoso, um exemplo fantástico. Que exemplo é esse? O Mago Merlin e o Rei Arthur, do Cavaleiro da Távola Redonda, os dois são a mesma pessoa. Só que na primeira metade da vida, eu sou o herói. Na primeira metade da vida, eu sou o herói. Eu sou aquele cara que acha que, né, o mundo vai ser beneficiado pela minha presença e eu vou transformar o mundo e eu isso, eu aquilo outro, né? Na segunda metade da vida, eu descubro que nada disso é verdade em si mesmo, mas eu sou uma pessoa que pode contribuir. E aí eu deixo de ser, né, o Rei Arthur para ser o Mago Merlin. Eu deixo de ficar combatendo uma série de lutas e vou combater as lutas que fazem sentido para a gente. Ou seja, eu não me meto a mão na cumbuca mais de qualquer luta, de qualquer briga, de qualquer coisa. Quando a gente vai se tornando um pouco mais velho, a gente vai sabendo escolher quais as lutas que merecem que eu me meta nelas. E veja só, gente, isso depende exatamente disso. Do que eu não consigo abrir mão? Porque se eu não consigo abrir mão da banana, eu me torno presa fácil. E aí a cumbuca me prende. Mas se eu entendo que eu posso deixar aquela banana lá, tirar a minha mão, eu posso arranjar alimento em outra forma, de outra maneira. É isso que o macaco velho aprendeu. O macaco velho aprendeu que ele precisa abrir mão de certas coisas. Abra mão dos seus relacionamentos tóxicos. Abra mão do seu medo de enfrentar a vida do ponto de vista da novidade de vida. Abra mão do seu medo de não inventar, de não criar, de não ser inovador. Nós estamos em épocas disso. Nós nunca tivemos uma época tão propícia para a inovação, porque todas as estruturas estão ruindo. A forma de trabalhar está ruindo, a economia está ruindo. Nós estamos vivendo, o coronavírus veio não só para infectar as pessoas, mas ele veio e está mudando não só o mundo, mas uma forma de viver o mundo. E vão sobreviver aquelas pessoas vacinadas, que tomaram cuidado, que fizeram uma série de coisas, e vão sobreviver também aquelas pessoas que inventaram formas novas de sobreviver na vida, não apenas do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista da sua atividade, da sua economia. Este é o momento da transformação. Ou seja, larga essa banana, tira a mão dessa cumbuca e parte para outra. Porque é esse o grande desafio. Então a primeira pergunta é: o que você faz com os erros que você comete? A segunda é: quais são as coisas que são absolutamente fragilidades suas, coisas das quais você não abre mão? E a terceira coisa é aquela que nós estávamos falando sobre o macaco, né? Aprenda, mas transforme a sua aprendizagem em algo que torne você útil para a comunidade que você vive, para você mesmo, para o mundo que te cerca. Não útil no sentido utilitário, no sentido de uma troca mercantil com as coisas, mas que torne você uma pessoa inspiradora, uma pessoa que mostre aos outros uma forma de ver a vida de um modo novo, de um modo transparente. Porque olha só, deixa eu contar um exemplo para você que talvez você possa inclusive verificar isso. Uma das cumbucas com as quais a gente mete a mão e a gente não consegue abrir mão disso é a falta de generosidade. Eu quero as coisas para mim e eu não abro mão disso para os outros.
Gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu olho aqui para casa e eu vejo isso. Eu tenho infinitamente mais coisas do que eu preciso. Eu tenho mais calças do que eu preciso, mais camisas do que eu preciso, eu tenho mais um bando de coisas que eu preciso. E eu não consigo ser generoso. Então, muitas vezes, essa coisa da posição, essa coisa do ter, essa coisa do reter, é a minha cumbuca. Eu meto a mão lá dentro, seguro isso e digo, eu não abro mão disso para nada. Enquanto que se eu abrisse mão disso, muito provavelmente eu viveria uma vida extremamente mais leve, mais ágil, mais simples, mais criativa, conforme diz Paulinho, e fundamentalmente mais comprometida com a minha geração. Então, gente, macaco velho não mete a mão em cumbuca, porque ao meter a mão na cumbuca eu fico preso, e eu descobri que eu não posso mais ficar preso, eu preciso me libertar disso. Quais são as grandes conclusões que a gente chega quando a gente começa a descobrir que eu não devo mais meter a mão em cumbuca? E aí eu quero compartilhar isso com vocês da seguinte forma: o macaco velho não mete a mão em cumbuca, e aí a última coisa que eu quero deixar com vocês hoje é o modo como nós nos relacionamos com as coisas com as quais damos importância. E aí, olha só o que acontece. Muitas vezes eu me torno fatalista. Eu preciso de ter as coisas porque eu vivo num processo de fatalidade, que se eu for generoso, se eu abrir mão disso ou daquelas coisas, eu vou ter carências. Eu vou ter necessidades, eu vou ter isso. Tudo bem, veja, ser previdente é uma coisa. Ser fatalista no sentido de achar que eu preciso acumular todas as coisas porque eu corro risco 100% do meu tempo, a vida inteira, isso é um grande equívoco. A outra coisa é, muitas vezes eu não solto a mão das questões tóxicas no modo como eu me relaciono com as coisas, porque eu guardo um certo ressentimento. Então eu fico com aquela coisa assim, olha, se eu não cuidar de mim, ninguém cuida. E esses tempos atrás, um cliente meu me disse exatamente essa frase, né? Se eu não cuidar de mim, ninguém cuida. E aí eu fiz para ele a seguinte pergunta, eu digo, você se permite ser cuidado? Porque veja, o ressentimento, ninguém cuida de mim e eu me sinto ressentido porque ninguém cuida de mim, mas eu não deixo ninguém cuidar. E aí eu me torno presa fácil dessa cumbuca, né? Por outro lado, esse senso de, abre aspas, eu estou dizendo abre aspas e fecha aspas, porque é um senso equivocado de humildade, né? Eu acho que eu não mereço as grandes coisas. Deixa eu contar uma experiênciazinha para você, rápida, que eu tive numa das últimas aulas que eu dei na minha vida na universidade. Eu pedi para os meus alunos, eram uns 20 e poucos alunos em sala, e eu pedi para eles pegarem um pedacinho de papel, um post-it, um papelzinho como esses aqui. Imagina, alunos que variavam entre 18 e 22 anos. Eu pedi para eles pegarem um pedacinho de papel como esse aqui e escrever nesse pedacinho de papel o seguinte: quanto é que eu mereço ganhar como profissional no início da minha carreira? Quanto é que eu mereço ganhar como profissional? E aí cada um escreveu um número lá, botaram dentro de uma cestinha, isso foi lá para a minha mesa. Aí eu sacudi bem a cestinha e aleatoriamente puxei alguns desses números. E tinha uma pessoa lá dizendo, olha, eu mereço ganhar R$2.000, outro dizendo R$4.000, outro R$3.000, outro R$8.000. E aí eu peguei esses númerozinhos e fiz a seguinte pergunta para eles. Eu falei, me conte uma coisa, o que te impediu de colocar 500 mil? Ele diz, professor, porque isso não é realidade. Eu digo, peraí, a pergunta não foi se era ou não era realidade. A pergunta é, quanto que você gostaria? Portanto, quando você coloca que gostaria de ganhar R$2.000, isso revela uma forma que você tem de perceber a realidade. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, muito ou pouco. Eu estou dizendo que isso revela o modo pelo qual você percebe a realidade.
Eu tenho encontrado ao longo da minha vida pessoas que são presas fáceis da cumbuca. Você fala qualquer coisa para essas pessoas e a primeira coisa que a pessoa diz é: eu não consigo, eu não dou conta, isso não é para mim. Então repare, muitas vezes, além de ser ressentidas, essas pessoas são resignadas. E a resignação é uma outra forma de meter a mão em cumbuca. Eu não mereço. Ah, isso não é para mim. Por que não? Ser feliz não é para você? Ser contente não é para você? Então eu preciso começar a entender como é que essa coisa funciona, né? Do ressentimento, da resignação. E muitas vezes eu me torno vítima. E eu desenvolvo um comportamento vitimista. E eu começo a atribuir a ser preso ou não ser preso pela cumbuca ao fato de eu ser azarado. E muitas vezes eu digo assim: sabe por que eu fiquei preso na cumbuca? Porque eu sou muito azarado. Meu filho, você não é azarado, você não abre mão da banana. Como você não abre mão da banana, você não consegue tirar a mão da cumbuca. Não tem nada de azar, não tem nada de sorte, tem a ver com abrir a mão, que você tira ela de dentro da cumbuca. Então, essa questão é uma questão que me desafia muito, me desafia de verdade, né? Conhecer aquilo que eu não abro mão. E aí volta para as outras duas perguntas, né? Se eu descubro que tal coisa que eu não abro mão está me fazendo mal, como é que eu cuido disso? Se eu descubro que alguma coisa está me fazendo mal e eu aprendi que eu preciso abrir mão dessa banana, como é que eu transformo isso num comportamento que me beneficia as pessoas que estão ao meu redor, beneficia a comunidade de uma maneira geral, e eu me torno uma pessoa significativa para o mundo que a gente está vivendo, para o momento que a gente está vivendo. Então, macaco velho não mete a mão em cumbuca porque ele aprendeu a cuidar dos erros dele. Ele aprendeu a abrir mão das coisas que não fazem sentido. Ele aprendeu, acima de tudo, a tornar aquilo que ele sabe importante para a vida que ele leva consigo mesmo, com seus relacionamentos e com a comunidade na qual ele está inserido. E aí, esse macaco velho passa a ter qualidade de vida, começa a inspirar os macacos novos, começa a ser representativo de um novo estágio de relacionamento que faz com que as coisas sejam mais significativas. Por isso eu te desafio a verificar essas três coisas. Primeiro, aprenda com os seus erros, mas aprenda mesmo, não é apenas teoricamente. Transforma isso em mudança de comportamento, mudança de padrão de escolha, mudança de ação. Movimente-se a partir da sua experiência. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2. Abra mão das coisas nocivas, aprenda a viver uma vida com um pouco mais de objetividade, de simplicidade, de leveza. Você não precisa de tudo isso que você acha que precisa. E terceiro, torne a sua aprendizagem significativa e inspiradora. O Paulinho colocou um negócio aqui que eu acho muito interessante. É aquela história: o pão do pobre sempre cai com o lado da manteiga para baixo, né? Esse é o conceito de resignação, né? Ou a laranja do vizinho é sempre mais madura. Ou a história da raposa e das uvas, né? As uvas estão tão distantes, eu não consigo pegar, então elas estão verdes. Você tem toda a razão. E esse processo de resignação como modelo mental cria na gente um imobilismo. E a gente começa a dizer: isso é mesmo assim. E isso não é assim, não precisa ser assim. Por isso eu quero fechar essa live dizendo assim: você foi criado para o sucesso, no sentido de ter uma vida plena, de ter uma vida contente, de ter uma vida significativa, de ter uma existência que faça sentido para você, para os outros, para a comunidade onde você está inserido. Você foi criado para isso. Se isso não está acontecendo, aprenda com os erros dos outros, aprenda com os seus erros. Abra mão das coisas que não são importantes para você. E torne o seu conhecimento uma prática consistente
que seja inspiração para os outros. Esse é o nosso desafio do Macaco Velho Não Mete a Mão em Cumbuca. Gente, eu fico por aqui, deixo vocês em paz e diria a vocês assim, isso vai ser gravado quarta-feira, vai estar no YouTube para todos vocês assistirem, reproduzirem, mandarem para os amigos, etc. Fiquem à vontade com relação a isso. Segunda-feira estaremos aqui de novo com outro ditado popular para a gente poder degustar um pouquinho dessa coisa da aprendizagem e da inteligência relacional. Por isso, divulgue para os amigos, vamos encher essa sala. Eu estou muito feliz pela presença de vocês, acima de tudo, pela liberdade que eu tenho com vocês e pelo carinho que vocês têm comigo. Oi, Clenir, muito obrigado, gostei muito. Juvencio, gente maravilhosa, muito bacana, um beijo enorme para vocês. A gente se vê segunda-feira com o coração cheio de ansiedade e de alegria para poder encontrar-me com vocês de novo. Um grande beijo, curtam, abra mão das coisas que não fazem sentido. Macaco velho não mete a mão em cumbuca. Tchau.